dar início à aula de microcontroladores 1, é a aula de circuitos. Então vamos abordar aí alguns circuitos de reset, que são vários circuitos que nós temos de reset no microcontrolador. Vamos falar um pouquinho das fontes de alimentação, o básico que a gente tem que ter em fontes de alimentação, algumas características elétricas do microcontrolador, circuito básico de funcionamento dele, switches, push buttons, LEDs, displays de 7 segmentos, relés e os bits de configuração. Então essa tabela, ela está lá no nosso datasheet logo nas primeiras páginas, tá? Então, ó, tabela B1. Ela já traz algumas características de 4 microcontroladores da família 16F87XA. Então, sendo que esse X pode ser 3, 4, 6, 7. Se vocês observarem, o 7 é o que tem mais memória flash, né? Então, a memória flash 8K de memória flash, memória RAM, que é essa data memory 368 bytes. Temos a EEPROM, que eu falei também na aula passada, né? A aula passada nós falamos de memórias. A EEPROM é 256 bytes, tá? A unidade está aqui na primeira coluninha aqui. 15 interrupções, aula de interrupções é a semana que vem, tá? Então, semana que vem é uma aula importante, que é uma aula que a gente trata assuntos de interrupções. Os ports de I/O nós temos 5, né? A, B, C, D, E. Lembrando que o porte A, B, C, D e E, eles possuem diferenças, né? Então, nós temos circuitos de entrada e saída diferentes, circuitos elétricos dele, tipo, o porte B, ele é um porte que ele é projetado para a gente trabalhar com botões, porque ele já possui pull-up interno. Então, internamente já possui os resistores de pull-up, tá? Então, nós temos também diferenças quanto a tamanhos deles, né? Então, que nem o porte B, C e D, tamanhos não, quantidade de pinos, né, que eu quero dizer quanto a tamanho. O B, C e D, eles têm 8 bits cada, que é 1 byte, né? O A, se eu não me engano, tem 6 e o E tem 3, tá? Então, temos um pouquinho de diferença aí também do número de pinos deles. Temos a parte de comunicação, que também vai ser nosso assunto, não hoje, mas em futuras aulas, né? Porta paralela de comunicação, yes, tem também, né? Então, 10 pinos analógicos. Esses 8 input channels são 8 canais analógicos, ou seja, 8 pinos eu posso utilizar para ligar sinal analógico. E aqui encapsulamentos que nós temos do microcontrolador. O que nós usamos é o PDIP, Dual Inline Packet, esse que possibilita a gente trabalhar com protoboard, né? Então esse aqui a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com protoboard com ele. Os outros não, os outros eles não têm aqueles pinos com aqueles espaçamentos que a gente encaixa na protoboard, eles são diferentes. Então falando aqui um pouquinho de reset, né? Então, resetar em eletrônica digital é colocar nível lógico baixo, né, no nosso circuito, né? No caso aqui dos microcontroladores, quando eu reseto, eu eu reinicio as minhas instruções. Então, eu volto lá para o endereço 0 da pilha de memória e ele começa a executar novamente todo o processo de inicialização do microcontrolador e depois ele entra no loop infinito. Então, sempre que nós energizamos o nosso circuito, é interessante que o PIC seja resetado. Para isso, é necessário a inserção de um circuito eletrônico bem simples, porém, capaz de realizar esse procedimento que costumamos chamar de Power On Reset. Então, esse procedimento que ele está falando de
sempre que a gente liga o microcontrolador, é interessante que ele seja resetado ou que ele esteja no estado de reset, é o circuito de Power On Reset. Além disso, é interessante que exista um botão. Então, futuramente, num projeto de vocês, de microcontrolador, é interessante ter um botãozinho de reset, que vai ser o reset manual dele. Esse é o circuito de reset manual. Então, no Master Clear, que é o pino que reseta o meu microcontrolador, eu já tenho aqui o VCC, né, esse triângulo aqui, lá no Proteus, é a representação do nosso VCC. Um resistor de 10K insere com um capacitor de 10 micro. Então, o que, que acontece? Quando eu ligo aqui a alimentação, esse capacitor começa a carregar. E aqui nesse pino aqui, ó, eu vou ter uma tensão, né? Que ela vai ter uma cara mais ou menos, desculpem o desenho, mas desenhar com o mouse é terrível, né? Então eu tenho aqui ó, o tempo. Eu tinha que ter uma mesa aqui digitalizadora, porque com o mouse é muito ruim. E aqui vai ser o meu eixo da tensão, né? Então quando eu ligo a alimentação, então o R4, que é de 10K, começa a carregar esse meu capacitor. Então a tensão começa aqui no zero e ela começa a subir, 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 né? Até que ela entra em regime. Quando a tensão do meu capacitor for 5 volts, igual a da fonte, eu vou estar aqui nesse meu circuitinho, aqui nesse meu gráfico, né? Eu vou ter aqui os meus 5 volts. E aqui passou um tempo, né? Ó, passou um determinado tempo, né? Vou chamar aqui de T', né? Então, esse T', geralmente, ele é em torno de 70 milissegundos. Então, é um tempo muito pequeno. Mas esse tempo é interessante para quê? O microcontrolador, no zero, ele está reiniciando ainda. No zero, ele está resetado, desculpa, não reiniciando. O zero, quando eu ligo, ele está no reset. Esse pino aqui, ó, do Master Clear, ele tem que estar em nível alto para o microcontrolador começar a executar as instruções. Então, o microcontrolador vai começar a executar as instruções mais ou menos aqui, ó, com uns 4,2 volts. Então, esse tempo, né, até aqui, que eu posso chamar aqui de T duas linhas, o T duas linhas é um tempo onde o microcontrolador ele permanece resetado. Ele não executa instrução. Ele vai começar a executar as instruções entre, né, o T duas linhas e o T' e já começa. Esse tempo, ele é importante para quê? Para estabilizar o meu circuito de alimentação, a minha fonte, e para estabilizar a oscilação do meu cristal. Mais para frente teremos um gráfico aí que eu vou falar dessa estabilização do cristal. Então, esse circuitinho aqui, ele já gera o nosso Power On Reset, que chama. Tá? Então, essa rede RC, ela vai carregar o meu capacitor. Esse ponto aqui que eu marquei com a setinha aqui apontando para o gráfico é essa tensão aqui, né? Ela começa aqui no zero e vai aumentando, aumentando, aumentando até que ela chega em 5 e estabiliza em 5. Aqui. Quando eu ponho o nível alto nesse pino, aí sim, aí o meu microcontrolador ele começa a executar as instruções. Esse resistor e esse capacitor, eles também funcionam como um filtro de ruído. Tá? Então é uma rede RC que ela filtra ruídos
que porventura venham da minha alimentação. Então, além dele gerar o Power On Reset, ele filtra ruídos indesejáveis para o meu circuito. E esse circuito aqui, olha aqui que ele tem também um botão de reset. Então, esse é o botão manual que vocês futuramente podem implementar no kit de vocês. É só colocar uma chave em paralela com o nosso capacitor. Por quê? Se você apertar esse botão, você descarrega o capacitor. A tensão aqui ó, de 5 volts, ó, ela desce e vai para o zero, né? Quase que instantaneamente. Se foi para o zero, significa que você reiniciou ele. Você reiniciou o microcontrolador. Você colocou ele em estado de reset, na verdade. Se você ficar com o dedo no botão, você mantém o zero aqui, no gráfico. Você tirou o dedo no botão, começa novamente esse processo de carga aqui, ó. Não vai haver curto-circuito, porque esse resistor é de 10K e ele limita a corrente de curto. Tá? Não vai haver curto-circuito e aí e vocês não terão problema com a fonte, porque vocês têm essa limitação do resistor de 10K. Então esse é um circuitinho de reset manual. Aqui são os 5 diferentes tipos de reset, ó, do PIC. O Master Clear durante a operação normal, que é aqui é o pino 1. O reset do terminal Master Clear durante a instrução sleep. Então a instrução sleep é uma instrução que reinicia o microcontrolador. Sleep é colocar ele no modo de economia de energia. Temos um reset que é através de um circuito que se chama Watchdog Timer. Já já a gente fala dele. Temos um circuito de reset que chama Burnout Reset. Também logo mais falaremos dele. E o Power On. Né? O Power On é um circuito dentro do microcontrolador que é justamente o que eu peço para vocês ligarem lá nos bits de configuração. Lembrando que lá nos bits de configuração, eu peço sempre para vocês darem uma olhada no circuito do cristal, para ver se é o HS, e se o Power On Reset está ligado. O Power On Reset vai gerar aqueles mesmos 70 milissegundos, mais ou menos, de tempo para que o nosso microcontrolador consiga iniciar as instruções dele. Né? Então, o Power On Reset ele faz aquele circuitinho do anterior que nós analisamos com o resistor RC. Então, cada Professor, reset... Oi, pode falar. tem uma dúvida. O senhor mostrou aquele circuito, né, conectado ao nosso circuito, esse circuito aí. Aí, né? Mas o senhor falou que tem um interno dele também? Tem um circuito interno que faz a função desse tempo. Esse circuito aqui, ó, esse tempo de carga, ele é feito pela carga do RC aqui, né, da nossa redezinha RC. Só Sim. que dentro dele tem esse circuito que faz também esse tempo. Só que não é um RC, é um temporizador. Ah, tá, entendi. Dentro dele é um temporizador que nós temos que também faz a função desse circuito. Agora, esse circuito, ele possibilita o filtro contra ruídos e o botão de reset. Dentro dele eu só entendi. tenho o tempo. Eu só tenho um temporizadorzinho dentro dele. Ah, tá, Aí eu não entendi. vou ter a função de filtro e não vou ter a função de botão de reset. Então, Entendi, valeu, tranquilo. Então, esse circuito dentro dele, eu peço para vocês ligarem, porque no kit básico que eu pedi para vocês montarem, nós não temos esse circuito lá proposto. O que tem lá? Tem para ligar aqui no pino 1, um resistor, né? Um resistor ligado no VCC. É o que eu propus lá para vocês, para deixar uma ligação bem enxuta. Né? Então, em vez de ter esse circuito aqui lá na montagem básica de vocês, que eu propus lá naquele roteiro,
Simplesmente vocês têm no pino 1 ligado um resistor, ligado no VCC, para que fica mais simples a ligação. Ou seja, vocês não têm o delay que esse circuito gera, não tem a filtragem, não tem o botão de reset. Se vocês não têm isso aí, então tem que habilitar o nosso Power On Reset, que é esse aqui, ó, né, que eu estava falando, Power On Reset. Ah, beleza, professor, entendi. Obrigado. Lembrando que a mãozinha, eu não visualizo ela nesse modo de apresentação, tá? Então, se alguém apertou a mãozinha, aquela mãozinha eu só visualizo ela quando eu estou com o chat aberto. Nesse modo de apresentação, o chat não está aberto, né? Eu estou vendo a mesma tela que vocês estão vendo. Então, a mãozinha de dúvidas eu não visualizo. Aí, quem quiser dá um alô aí, que nem o colega fez. Então, cada reset atua de modo diferenciado, né? Então, temos lá os 5 resets, cada um de uma maneira. Com exceção do reset do Watchdog Timer, né? Então, o Watchdog Timer ocorrendo quando o processador está no modo sleep, ele desvia o programa para a próxima instrução, sleep. Porque o sleep é um estado de economia, né? Se é um estado de economia de energia, então é um procedimento que quando eu acordar ele, que é o tal do wake up, ele não vai voltar para a instrução 0, ele vai continuar da onde ele parou. Então a ideia de quando eu coloco o microcontrolador em sleep é que no retorno dele, no wake up dele, ele volte da onde ele parou. Então, todos os outros resets, eles fazem o desvio para o endereço 0, que é onde começa, né, todas as nossas instruções quando a gente liga ele. Com exceção do sleep. O sleep não vai para o 0. O sleep, ele volta para da onde ele parou. O vetor, aqui nós temos a pilha de memória, né, do nosso microcontrolador. E essa pilha de memória de programa, né, então a memória de programa é a memória flash. Ela começa aqui no endereço 0. E o endereço 0 ele é chamado de vetor de reset. A aula que vem, que a gente vai falar de interrupções, olha só, tem o vetor de interrupção. Então, a aula que vem a gente vai atuar aqui, no endereço 4. Reset é endereço 0. Todo reset vai levar para o endereço 0 menos o sleep. E aí, o que é o Watchdog Timer? É um tipo de reset que ele reinicia o nosso dispositivo caso o processador ultrapasse o limite de tempo pré-estabelecido pelo programador. Então, o circuito do Watchdog Timer ele é habilitado aqui, ó, nos bits de configuração. Se eu habilito ele lá nos bits de configuração, ele inicia a contagem de tempo. Se esse tempo estourar, ele reinicia o microcontrolador. E o que a gente tem que fazer para ele não estourar? Eu tenho que reiniciar esse contador, esse temporizador dele, de tempos em tempos. Eu tenho que dar um clear watchdog timer. Então eu tenho que colocar essa instrução lá no meu código de tempos em tempos, senão ele vai reiniciar. E aí, serve para que esse watchdog timer? Watchdog é cão de guarda, né? Então é um temporizador de cão de guarda. Ele reinicia o microcontrolador se tiver um travamento. Se tiver um travamento lá na parte de código dele, ele vai reiniciar automaticamente o microcontrolador. Só que aí eu preciso habilitar ele lá nos bits de configuração. Só que não habilitem ele nos projetos, senão vocês vão entrar em loop de reset constante. Vocês vão achar que tem algum problema, né? Então, por quê? Porque tem que saber usar isso aqui, porque vocês vão ter que colocar lá no código um clear watchdog timer de tempos em tempos, senão ele vai resetar. O power on,
né? Então, nós já falamos um pouquinho do Power On Reset. Então, ele é gerado, ó, internamente na CPU, né? Quando é detectada a subida da alimentação. Então, o Power On é o que o colega perguntou, né? Então, existe o Power On, que você habilita lá nos bits de configuração, e existe também aquele circuitinho RC que gera também esse nosso Power On, que é, enquanto ele tem a subida de sinal de alimentação detectada, ele mantém o microcontrolador em reset, né? Então, esse reset só opera na subida, ó, do sinal de alimentação. Ele não detecta queda de alimentação. Para queda tem um outro reset que já já a gente vai falar dele. Então, você deve ter um circuito externo para o caso de desejar detectar a situação onde o VDD cai para um valor abaixo do mínimo permitido. Então, esse circuito ele está já disponível. Vamos ver se já é o próximo. É esse aqui, ó, é o Brownout. Então, esse BOR ou Brownout Reset também é um circuito que, ó, ele é habilitado lá nos bits de configuração. E ele vai reiniciar o microcontrolador para tensões, olha aqui, ó, abaixo de 4 volts e um tempo superior a 100 micro. Então, essa tensão abaixo de 4 volts, ela tem que ficar por um tempo superior a 100 microsegundos. Essas duas condições ocorreram, ele reinicia o microcontrolador. O microcontrolador, ele trabalha de 205 até 459, mais ou menos, essa tensão que você pode regular do Brownout, mas o PIC 16F877A, ele só tem o Enable e o Disable, tá? Então, se ele só tem o Enable e o Disable, ele segue essa regra aqui, ó, né? Então, tensões aqui abaixo de 4 volts, tempos maiores que 5. Essa informação que eu posso ajustar o Brownout não é para o nosso microcontrolador. É para outras famílias de microcontrolador, você ativando o Brownout, aí depois vai ter um outro menuzinho que você escolhe qual tensão que você quer usar para o Brownout resetar ele. No nosso, nós não temos essa possibilidade de escolha. Tá? O nosso é 4 volts, abaixo de 4 e 100 microsegundos. Nós temos o reset externo, né? Então, há somente um evento externo que pode ocasionar o reset do microcontrolador externo, né? O evento externo é o pino Master Clear. É o pino 1. Então, o Master Clear é um pino de entrada, ó, do nosso microcontrolador que força o reinício do dispositivo, força ele a ir lá para a instrução 0 novamente. Há uma tensão usualmente inferior a 1 volt. Tá? Então é o nosso botão lá de reset. Esse vai ser o nosso evento externo. É fazer aquele circuito lá no comecinho aí dos slides aí que eu falei para vocês. Então, a Microchip recomenda esse circuito, ó, que é basicamente o que eu apresentei para vocês lá. Esse é o circuito que funciona, ó, contra a filtragem de ruídos, né? E protege também contra descargas eletrostáticas. Esse circuito aqui. E o botão, onde está? O botão, eles não colocaram aqui, né, na Microchip, mas é uma chavinha, é só ligar a chavinha aqui, em paralelo com o nosso capacitor, né? Então, esse aqui é só um circuitinho recomendado, tá também lá no nosso datasheet. Esse é um outro circuito, ó, recomendado para reset, onde vocês têm aqui ó, o botãozinho de reset, ó, o pino 1 tá aqui, tá? O pino 1 tá aqui, que é o Master Clear. O pino 11 e o 32 é os dois VCCs, tá? Do microcontrolador. Eles não estão juntinhos assim, é que aqui é um
É um simulador, foi feito um recorte lá do simulador desses pinos aqui. Então, pino 1132 é onde eu tenho o VCC, ó. Por isso que eu tenho 5 volts aqui, alimentando o microcontrolador e alimentando o meu circuito de reset, né? Então, tem aqui o circuitinho de reset dele, que é parecido com aquele circuito lá do começo. Temos aqui, ó, o 10K e o 10 micro, né? Aquela redezinha RC, que vai gerar aquele tempo de carga aqui do nosso capacitor. Temos aqui o resistor de 330 ohms para alimentar, limitar a corrente aqui no Master Clear. Temos um de 56R para fazer um divisor aqui por causa do nosso diodinho, né? O diodinho é para tensão positiva no momento da descarga dele, eu não ter um retorno de corrente aqui por ele. A hora que eu aperto o reset, né, a corrente vai ser descarregada aqui pelo nosso capacitor, ó, porque esse reset, ó, é a mesma coisa que ele tivesse aqui em paralelo com o nosso capacitor e a chavinha, né, em série com esse resistor. Esse GND é esse mesmo aqui, ó. Então seria esse circuitinho aqui, ó. O mais usual é aquele primeiro lá que eu coloquei lá para vocês e mais prático aí para a gente trabalhar. Os dois vão ter o mesmo efeito. Também contra filtragem de ruídos, descargas de cargas eletrostáticas, né, ESDs, e gera o tempo também de power on. Condições de reset, ó. O que significa isso? Então, cada tipo de reset, ó, power on, master clear durante a operação normal, master clear para tirar ele do sleep, watchdog de reset, watchdog de acordar ele, wake up, burnout, né? Wake up de interrupção para acordar ele também do modo sleep. Então nós temos aqui, ó, o Program Counter. O que é o Program Counter? É um registrador que marca o endereço que ele está para executar a instrução daquele determinado endereço. Então, cada reset vai me trazer um status diferente de valor desse registrador, né? Então, ó, o Power On, ele traz 00011 e aqui, ó, XXX. X é desconhecido, ó. Se for o Master Clear Reset durante a operação normal, ele põe 000 e tudo U. U é que ele não muda o estado que ele estava, né? Então, cada reset dele, o registrador de status, ele vai ter uma condição de retorno dele. Não é sempre a mesma ou não é sempre zero, porque às vezes vocês podem achar que resetou, volta tudo para o zero. Não. Dependendo do registrador, nós temos valores definidos para cada tipo de reset que vai ser feito. E aqui é o PCON, é um outro registrador, né? Então nós temos essa tabela, ela está dizendo a condição do registrador de nome status após um determinado reset, e tem também o PCON register. Esses registradores, eles são muito utilizados para quem faz a programação de baixo nível, né? No caso do assembly, esses registradores, eles são utilizados lá no código, né? Para gerar o código. Nós que estamos trabalhando com as linguagens de alto nível, com o micro C, isso já não vai ser necessário. E aqui nós temos os outros registradores, né? Então nós temos, ó, os registradores, inclusive esses registradores, eles são os registradores especiais, né? Porque lembrando que lá na nossa memória RAM, nós temos os registradores especiais e os registradores de uso geral. Esses aqui são os
especiais. Que nem, ó, é interessante a gente saber nos nossos projetos a condição inicial desses registradores aqui, ó, quando o microcontrolador reinicia. Por que esses 5 aqui, ó? Porte A, porte B, porte C e porte D. Porque o porte é o registrador que está me dando a informação do nível lógico que eu tenho no pino. E esse pino, eu posso ter ligado nele um transistor, e esse transistor está controlando um relé, e esse relé está controlando um motor. Então, esse motor, em uma reinicialização, ele pode vir ligado ou não. Então, é importante eu conhecer os estados iniciais deles de reset. Aqui nós temos mais 3 colunas. Uma que é Power On, Reset e Brownout. Significa que, se ocorrer um Power On Reset ou um Brownout Reset, eu vou ter essas condições dos meus registradores. Se houver um Master Clear Reset ou um Watchdog Reset, eu vou ter essas condições de valores iniciais dos registradores. Se eu tiver um reset de Wake Up via Watchdog Timer ou interrupção, que é acordar um microcontrolador, tirar ele do modo sleep, os ports, eles voltam num estado, ó, tudo. Isso aqui é interessante, né? Tudo por quê? Eles voltam sem alteração. E a ideia é que quando acorda, né, quando o microcontrolador acorda, ele estava dormindo. Ele acordou. Quando ele está dormindo, eu quero dizer que ele entrou em economia de energia. Aí quando você quer reutilizar ele novamente, você acordou ele, a ideia é que volte tudo sem mudança, que é justamente o U aqui, né? No caso do wake up via watchdog ou interrupção. Porque existem 2 maneiras da gente acordar um microcontrolador. A mais utilizada é a interrupção. Então a gente liga um botãozinho, a gente usa um botão físico, né, para gerar essa interrupção e reiniciar não, acordar o microcontrolador. E tem também a opção do Watchdog Timer, para ele acordar o microcontrolador. Já os outros resets, os ports, eles alguns vêm com 0, alguns vêm com U e alguns vêm, ó, eu não sei, o X. O X é aquilo lá, vai dar sorte, pode vir com 0 ou pode vir com 1. Aí se tiver um motor e esse motor ele está ligado num mecanismo, aí ele pode até gerar algum dano, né, em alguém que estiver perto desse mecanismo aí. Aqui é a continuação da tabela, tá? Porque nós temos vários registradores especiais. Todos eles são registradores especiais. Olha só, aquele tempo de inicialização que eu falei para vocês, também além da fonte estabilizar, nós temos essa questão do cristal começar a oscilar. Né? Então o cristal ele começa aqui, ó, do 0, ele começa a oscilar, 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 oscilar. Depois ele entra em regime, né, de oscilação. Então ele demora um tempo aí para entrar também no regime de oscilação. Por isso que é importante esse delay de inicialização que ocorre nos microcontroladores usando aqueles circuitos de Power On Reset. Fonte de alimentação. Então, a alimentação do circuito é essencial para o bom funcionamento. Então, a fonte de alimentação é um dos circuitos principais na maioria dos nossos projetos, né? Imaginem vocês com um computador e a fonte de alimentação queimou. Vocês ficam sem o computador, né? Não vai dar para assistir a aula aí. Então, fonte de alimentação, ela tem que ser bem projetada. Tá? De todo o projeto aí, um dos circuitos vitais aí é a fonte de alimentação. Sem a fonte, nada vai funcionar. Agora, no nosso caso, as fontes, elas são bem tranquilas da gente montar. Né? Então, a eletrônica evoluiu com esse carinha aqui, ó.
né? Então, nós temos esse reguladorzinho de tensão, que para nós o que interessa é esse 7805, 0,5 de 5 volts. Então, ele regula para nós 5 volts. Então, eu tenho 3 pinos, a entrada, né, a saída e o GND. Aqui na entrada, eu tenho que ter tensões maiores que 7 volts, porque ele vai ter quedas internas para ele conseguir no out aqui ter 5 volts. Se eu colocar 5 volts no in, ele não vai conseguir manter os 5 volts no out. Então tem que ter uma tensão maior do que 5, acima de 7. Né? Então aqui nesse exemplo está 9. Ó. Então com 9 volts já você vai ter 5 aqui na saída. Temos capacitores de filtragem e de acoplamento aqui dos meus e-filtros, né? Esse de 100 nano é para filtragem de ruídos, né? E os de acoplamento aqui para entrada e para saída. E aqui, a entrada aqui nesse caso, eu tenho um diodo, né? Então eu posso ter aqui uma alimentação também, no caso aqui contínua, e aqui eu tenho uma alimentação de 9. Então, eu tenho duas alimentações aqui nesse circuito que eu posso ter. A saída vai ser sempre 5. E toda a fonte tem que ter um LEDzinho para indicar que ela está ligada ou não, né? Então, aqui tem um LEDzinho para sinalizar que a fonte ligou. Então, esse é um circuito, né? No máximo 1 ampere, tá? Porque para a parte de potência nós vamos ter um outro circuito de fonte, né? Então, para controlar os circuitos de potência aí que vocês futuramente terão aí nos projetos aí são outras fontes. Essa fonte de no máximo 1 ampere é para o microcontrolador. Essa aqui é uma fonte onde eu tenho uma entrada, ó, CA de 9 volts. Temos uma ponte retificadora aqui com 4 diodos. Aqui eu já tenho uma tensão contínua, né? Temos os capacitores aqui, né, de acoplamento, de filtragem. Temos o 7805, tá aqui, ó. Entrada, saída 5 volts. E um LEDzinho de sinalização. Esse circuito, ele traz uma chavinha aqui, ó, que você pode fazer o seguinte, ó. A chave do jeito que ela tá usando a alimentação aqui, ó, da fonte. Agora, se você colocar essa chave para cima aqui, ó, você pega o USB, porque o nosso plug USB, ele tem 5 volts. Então, aí você escolhe, ou usa a fonte externa, ou usa a USB, né? Os 5 volts, que é o caso, a gente usa para alimentar o nosso circuitinho. Aí a gente está usando o próprio gravador, né, de PIC. O gravador lá, o PIC-Kit 3, ele está ligado na USB, então nós temos 5 volts lá. Aqui é um outro circuito de fonte também, que usa o 7805, né? Então, vocês estão vendo que circuito de fonte não sai disso aqui, né? Então, geralmente, é o nosso regulador, os capacitores aí de filtragem, acoplamento, um LEDzinho, né? E a entrada dele, que pode ser contínua ou alternada, aí, dependendo da fonte aí que for utilizada. Então, olha só, os capacitores de desacoplamento em projetos de alta frequência, né? Então, eles são importantes, né? Então, hoje é possível alcançar velocidades de processamento atuais nos circuitos digitais, né? Devido, em parte, ao fato dos CIs requererem uma menor tensão, né? E também uma menor corrente. Isso implica que as margens, ó, entre 0 e 1, elas são bem pequenas. Então, a lógica da família, ela tem que saber o que é 0 e o que é 1. Principalmente se eu tenho cada vez mais tensões e correntes menores, né?
E qualquer ruído, ó, pode alterar, né? Se eu estou trabalhando com um limite bem pequeno de tensão, qualquer ruidinho lá pode estragar a minha lógica, né? Ou seja, o meu circuito digital não vai mais identificar o que é 0 e o que é 1, ou ele vai inverter, né? O que era para ser 1 virou 0, o que era 0 virou 1. Então, por isso, ó, hoje é necessário fornecer uma alimentação o mais limpo possível para seis de alta frequência. Por isso é importante o nosso capacitorzinho de 100 nano, que é o 10,4. Né? É 10 e mais 4 zeros, né? Porque não dá para escrever aqui 4 zeros, aí eu ter que diminuir cada vez o meu número. Então, isso aqui é a notação utilizada aqui para os nossos capacitores aqui, tá? Para conseguir ter a representação da grandeza que a gente quer. Então, 10,4 é 100 nano. Né? E esse capacitorzinho, para projetos futuros de vocês, que é o nosso capacitor de desacoplamento, ele tem que ficar o mais próximo possível dos pinos de alimentação. Então, soldem ele lá bem pertinho lá dos pinos de alimentação do microcontrolador. Aqui, ó, temos um microcontrolador, um 628A, 16F628A, e aqui já está o 100 nano ligado, ó, no VDD, e esse lado aqui no VSS, né, o positivo e o negativo. Esse capacitor, ele também está presente lá na nossa fonte aí. Tá? Então, no circuito das fontes, nós temos também esse capacitorzinho de 100 nano. O 16F877A também possui uma entrada de alimentação dedicada ao conversor AD. Né? Então, o conversor AD, como eu estou trabalhando com uma tensão externa, então eu tenho entradas de alimentações dedicadas para esse conversor. Embora seja opcional, é recomendável separar a fonte de alimentação analógica da digital, com o objetivo de reduzir o ruído gerado por essa fonte externa. Né? Então, essa fonte externa pode gerar ruído, então a ideia é a gente separar essas fontes aí quando a gente está lendo o sinal analógico. Algumas características elétricas, olha só. O nosso microcontrolador, ele trabalha de 4 volts até 5,5, tá? E a frequência, eu posso manter esses dois limites de tensões até 20 mega. Existem outros circuitos que essa tensão ela vai diminuindo aqui conforme a frequência vai aumentando. No nosso caso, não, tá? No nosso caso, isso não ocorre. Agora, vocês viram que ele pode trabalhar com 4 volts. Então, se vocês optarem por projetos de 4 volts, tem que desligar o circuito de burnout, senão ele fica reiniciando direto. Tá? Então, todo microcontrolador que vocês vão trabalhar com tensões abaixo dos 5 volts, tem que desligar aquele circuito de burnout, senão ele fica reiniciando. Então, no nosso caso aí, o 16F877A, a gente pode trabalhar até com 4 volts que ele funciona. Mais algumas características, né? Então, faixa de temperatura, né, de trabalho. Tensão, ó, nós já falamos, né, de 4 a 5,5, potência máxima 1 watt. São dados para projetos, né? Correntes máximas, ó, de saída, de entrada, de cada pino, isso aqui eu já falei, né, logo no início das aulas, cada pino, no máximo 25 miliamperes, tá? Corrente dos ports A, B e E, né, de entrada, e aqui é de saída, que é a fornecida. Isso aqui está tudo lá no capítulo 17 do nosso datasheet. E um circuito básico de operação é esse aqui. Né? Então, nós temos aqui a fonte, que hoje em dia a gente usa a USB, né? Então, tudo isso aqui se resume a USB do nosso computador.
Tem aqui o circuitinho do Master Clear com o botão de reset. Então esse aqui, como é mais simples, está faltando aqui para melhorar, né? Colocar aquele capacitorzinho aqui, né? Coloque ele em paralelo aqui. O cristal, né? E a alimentação dos dois lados, né? Ó, desse lado e desse lado. Isso é o mínimo que a gente precisa para ele começar a trabalhar. Claro que não tem nada ligado aí nos pinos, né? Aí tem que ligar LEDs, botões aí nos pinos de I/O. Falando de switches e push buttons, né? Então vocês estão usando esse tipo, né, de chave táctil também, né? Chamada essa aqui, né? Esse switchzinho aqui, mini switch, micro switch. Ele tem, ó, essa ligação interna aqui, ó, né? Então a ligação interna dele, aqui são os terminais, né? E ele tem essa chavinha dentro que é mecânica, né? Essa chavinha aqui é mecânica. Apertou o botão, né? Colocou o dedo aqui, fecha o contato aqui. Então, como é uma chave mecânica, é uma chave simples. Para frequências baixas, tranquilo, é uma chave que não traz nenhum problema para nós. Agora, como a gente trabalha com frequências altas, ou seja, ele executa instruções a cada 0,5 microsegundos. Então, 0,5 microsegundos é o tempo de uma instrução. Isso significa que essa chave mecânica, né, ó, uma simples chave dessa, quando você pressiona ela e quando você abre ela, ela fica ligando e desligando, ó, né? Então existe um repique dessa chave e ele dura em torno de 100 milissegundos. Ó, aqui é 100 mili. Se eu dividir por 0,5 micro, dá para ter muita instrução nesse pedacinho aqui, hein? Então, esse liga e desliga gera um efeito que se chama bounce, e o microcontrolador vai achar que você está ligando e desligando várias vezes, né, aquele sinal. Principalmente os sinais de entrada, que são as chaves. Tá? Então, esse aqui é o nosso bounce, o efeito bounce. Quando liga e quando desliga que ocorre isso aqui. Isso aqui não é legal para os nossos projetos, porque principalmente nos botões, você aperta o botão uma vez, o microcontrolador entende 10. Tá? Isso aí não é legal para o nosso projeto. Então, nós temos que criar um debounce, né? Cancelar o bounce, debounce. Então, aqui tem alguns detalhes dessa vibração que ocorre no contato, né? Vibrações, pequenas manchas ásperas e sujeira entre contatos. Ah, mas ele é tão pequeno, isso existe? Existe, né? Se a gente pegar aquele contato e colocar ele num microscópio, aí vocês vão ver que tem muita imperfeição que nós não visualizamos, né, a olho nu. Então, isso ocorre em 100% dos casos, né? 100% de casos de botões mecânicos, nós temos esse problema aí. Tá? Então, isso é um problema para os microcontroladores. Para resolver esse problema, nós temos algumas soluções. De hardware, eu posso fazer um filtro RC. Ó, esse é um filtro RC. O que o filtro vai fazer? Ele vai atenuar aquele ruído, né? Então eu tenho lá nível alto, e depois eu vou desligar, eu vou ter, ó, um ruído até ele ir para o zero, né? O que o filtro faz? Ele atenua esse sinal aqui. Ele vai tirar essa alta frequência aí. Porque quando a gente fala de filtro, a tradução de filtro é atenuar sinais indesejáveis. Então, nós regulamos, né? Qual é o intervalo de frequência que a gente quer atenuar. Um exemplo é
no local que vocês estão nesse momento, se vocês pegarem um rádio e ficar sintonizando, vocês têm várias estações que vocês conseguem sintonizar. Agora, por que essas frequências uma não está interferindo na outra? Porque no seu rádio você tem um filtro passa-faixa. Então ele está deixando passar só a faixa de frequência que você quer sintonizar, e as outras faixas ele atenuou. Né? Então ele vai atenuar as outras faixas. Nós podemos usar um flip-flop RS também, ó. Usando o flip-flop RS, eu garanto o reset e o set aqui desse pino, né? Porque a ideia é nesse pino aqui eu ter o set e o reset. Então aqui é um flip-flop RS, essa chave vai gerar o set e o reset sem ruído bounce. E uma que é a mais utilizada eu não gasto componente de hardware com ela. Não gasto nenhum componente eletrônico. É usar o delay. Então ela é gratuita e pode ser aplicada aos contatos de qualidade inferior. Então depois que eu aciono a chave, eu crio um delay lá no meu código. Eu escrevo lá delay underline ms 100. Crio um delay de 100 milli. O que acontece nesse delay? Esse delay ele para o nosso código. Se ele para o código, ele está parando para esperar aquele ruído terminar. Quando o ruído da chave terminar, ele continua. Aí, mas que valor eu ponho? 30, 50, 100, 200? Isso aí vai depender da chave mecânica. Né? Então, eu tenho que fazer um teste, porque tem chaves grandes onde aquela mola é maior do contato, então ela vai ter mais tempo de repique. Chaves pequenas, esse tempo é menor. E fora as outras condições que nós vimos aí da chave. Uma sujeira na chave, uma oxidação na chave. Né? Então, a ideia do delay é parar o código. Né? O código vai parar por um tempo até que aquele ruído vá embora. Falando um pouquinho de LED também, ó, os LEDs também são simples, né? Eles têm os dois terminais, o anodo e o catodo, né? Geralmente o catodo é o menor, né? O terminalzinho menor, o maior é o anodo. E nós temos esse gráfico aqui de polarização. Então, o primeiro quadrante é a polarização direta. Então, o LED ele tem, ó, a tensão direta dele, que vai começar em 2,5 até 3,7. Isso aqui vai variar da cor. Né? Vai variar em função à cor, né? A cor que vai mudar. Essa tensão direta dele, que é a tensão de joelho. E nós temos o terceiro quadrante, que é aqui, ó. Né? Então, esse é o terceiro quadrante, que é a polarização reversa. Como o LED é um diodo, não sei se vocês lembram, os diodos de retificação, eles têm o terceiro quadrante com essa mesma curva. Né? Então, nós temos aqui a tensão que se chama de ruptura. Então, os LEDs, ó, chegando a -6, de -5 a -6, o que acontece? Ó, tchuf, a corrente vai lá para baixo. Aí queima o LED, né? Então a gente não pode ter tensões reversas acima de -5, -6 volts, que vai queimar o LED. Por isso que a gente tem que pôr resistores para limitar também essa corrente. Só que aqui não é o resistor que vai limitar, né? Aqui eu estou alimentando ele reversamente no terceiro quadrante. Então, se você ligar o LED invertido nos -5 volts, pode ser que ele já queima. Né? Você vai inverter ele, ele vai polarizar reversamente. E o que muda o LED do diodo? O LED é um diodo que emite luz. Agora, o que muda o diodo LED do diodo retificador? É justamente essa tensão aqui. A tensão de ruptura num
diodo retificador, ela é lá para cima aqui, ó, é lá para o lado esquerdo aqui, né? Ela chega aí, sei lá, 500 volts, né? Negativo, né? Então, dependendo aí do diodo retificador, ele foi feito mesmo para trabalhar na contenção reversa. O diodo retificador, o LED não, tá? Então, tomem cuidado no LED. Corrente de trabalho de LED geralmente é 20 miliamperes, por isso que a gente tem que também tomar cuidado, conforme a gente vai aumentando aqui a tensão direta dele, a corrente vai aumentando. E eu tenho que limitar essa corrente a no máximo 20 mili. Aí sim vem a função do nosso resistor, né, que limita a corrente do LED. Então aqui é o cálculo para dimensionar o nosso resistor, né? Então eu tenho que determinar a corrente que eu vou querer do LED, não pode passar de 20 mili, né? Geralmente é de 10, entre 10 e 15. Aí eu pego a tensão da fonte, subtraio da tensão direta do LED. A tensão direta do LED é essa da tabela aqui, ó, dependendo da cor, né? O infravermelho é 1,35, o vermelha é de 1,6 a 1,8, amarelo é de 2,1 a 2,4, o verde também, e o azul 3,6. Então esse VF é esse UD aqui. E divido pelo resistor. Né? Então aqui eu acho a corrente de trabalho. Agora, se eu quero calcular o resistor, eu inverto, né? O resistor vem aqui no lugar da corrente, a corrente aqui. Aí eu acho o cálculo do resistor. Display de 7 segmentos. São 7 LEDs e mais o ponto, que é o oitavo. Né? Então ele tem aí os segmentos A, B, C, D, E, F, G. E o DP, que é o dot point, ponto decimal. Além disso, eu posso representar aqui eu posso representar todos os números, né, de 0 a 9, com um visual muito bom, e eu posso ainda representar algumas letras, né, mais ou menos, né, eu represento também algumas letras aí com esses 7 segmentos aí, mais o ponto. Nós temos displays que eu posso economizar pino, né, porque um display, voltando aqui para ele, já que ele é de 7 segmentos, eu vou ter que ligar um pino em cada segmento. Então, são 7 mais um, 8. Então, eu estou ligando aqui 8 pinos, né? Eu estou usando 8 pinos do microcontrolador para o display. Agora, eu posso usar os decodificadores, né? Ó. Eu posso trabalhar com o decodificador, onde eu ligo os segmentos aqui, né? Ó. Aqui vai ter o A, o B, o C, o D, o E, o F. Eu ligo lá no microcontrolador. E no microcontrolador, não. Aqui eu ligo no display. Esse lado aqui é o display, ó, output. E no microcontrolador eu uso esses 4 aqui, ó. O BC e o AD. Ou seja, em vez de eu usar 8 pinos do microcontrolador, eu uso 4. E aí eu uso o código binário para representar, né, o que eu quero aqui no display. Se eu colocar tudo 0, ele vai acender o 0 lá no display. Se eu colocar 0001, ele vai representar aí o 1, assim por diante. Esse aqui é o 74HC247, esse decodificador. Aí é o seguinte, se eu tenho um display, e eu vou ligar ele direto no microcontrolador, eu preciso de 8 pinos. Se eu tenho 2 displays, eu vou precisar de 16 pinos. 4 displays, 32 pinos. 6 né, displays, 96 pinos. Aí fica, né? Fica inviável usar display de 7 segmentos. Então, para resolver esse problema, nós usamos uma técnica que se chama multiplexação, que nada mais é que uma ilusão de ótica. Né? Então, é uma ilusão de ótica
que é criada na maioria dos displays e vocês não notam essa ilusão de ótica, né? Nós não notamos essa ilusão. Então, para um display, ó, eu preciso 8 pinos e 8 resistores, né? Porque cada resistor vai limitar a corrente de um segmento. Aí eu carrego o meu porte com os valores de zeros e uns para acender aqui o segmento que eu queira para representar o meu dígito. E aqui é a ligação que a gente tem que fazer para economizar os pinos do microcontrolador. Então eu falei para vocês que 4 displays ligando 8 pinos em cada vai dar um total de 32 pinos. Já acabou com todos os pinos do meu microcontrolador. Por quê? Dos 40 pinos, nós temos 33 que a gente pode usar para I/O. Né? Então, se eu ligar 4 displays, acabou. Malemar vai dar para fazer um relógio aí. Ainda vai sobrar um pino para ficar piscando um LEDzinho lá de segundo, né? Então, o que a gente faz? Nós usamos um porte, que é esse aqui, tá? Nesse exemplo, né? Coloco os 8 resistores e cria esses barramentos aqui, ó. Nós criamos um barramento. O que é o barramento? Todo segmento A, ó, é comum para todos os displays. Todos os displays têm a ligação, ó, em comum no segmento A. O B é a mesma coisa, o C, D, E, F. Então, nós criamos um barramento. Ou seja, se eu colocar nível alto no A, todos os displays vão receber esse nível alto. Mas olha só, nós temos transistores aqui, ó, que controlam qual display que vai ligar. Então, se eu colocar nível alto no A, todo mundo vai receber o nível alto. Agora, quem vai ligar? É o transistor que vai comandar. Se eu ligar o T1, é esse aqui que vai acender o segmento A, né? Aqui, ó. Ele vai acender esse aqui, em cima. Então, nós temos mais 4 pinos. Então, nós temos 8 mais 4, 12. Ou seja, com 12 pinos, eu consigo controlar 4 displays. E se fosse mais um aqui, 5? Aí eu ia precisar mais um transistor só aqui. Então, mais um pino. Então, eu ia ter 5 displays com 8 mais 5, 13. 13 pinos eu ia precisar. E assim por diante. E aí, como é que a gente tem que montar o código? Então, a gente tem que montar uma lógica para ele fazer essa varredura, essa multiplexação. Tá aqui que está a regra, ó. Um primeiro byte representando a unidade aplicada na porta do microcontrolador. A porta é aqui. É onde tem os 8 resistores aqui, ó. Então, o byte vai ser carregado aqui. O byte ele vai carregar o barramento com a informação que eu quero no display da unidade, que a unidade está aqui, né? E aí tem que ligar o transistor T1. Aí liga o transistor T1 e os outros deixa desligado. Então, vai mostrar que é a unidade. Depois de um tempo, o transistor T1 é desligado. Ou seja, você liga e desliga ele. Carrega o barramento, liga e desliga. Depois, carrega o barramento com a dezena, liga e desliga o T2. Depois, carrega o barramento com a centena, liga e desliga o T3. Carrega o barramento com a milhar, liga e desliga o T4. E volta a fazer isso novamente. Só que esse liga e desliga é 5 milissegundos. 5 milissegundos para o T1,
5 para o T2, 5 para o T3, 5 para o T4, aí volta. Então a lógica do nosso código carrega o barramento, liga e desliga o transistor. Carrega o barramento, liga e desliga o transistor, e assim por diante. Esse tempo de liga e desliga é muito pequeno para o nosso olho visualizar que esse display desligou e ligou. Então nós não vamos conseguir visualizar esse liga e desliga. Vai ser muito rápido. Aqui é uma tabela que ela me dá quanto que eu tenho que ter no meu barramento em binário para representar o 0, para representar o 1, o 2, o 3, né, até o 9. Quais são os valores que eu tenho que ter, né, no barramento para representação dos dígitos que eu quero. Além do 0 e 9, a gente ainda pode escrever o A, o C, o E, o J, o F, o L, o H. Aqui repetiu o L, o B minúsculo, o C minúsculo, o D minúsculo, o O minúsculo, o R e o T. Mais ou menos, né? Não fica perfeito, mas dá para representar esses outros caracteres aí. Relé. Então, o relé também é muito utilizado em projeto, né? Ele é um interruptor eletroeletrônico, né? Que você tem que alimentar, eletromecânico, que você tem que alimentar a bobina dele para ele fechar um contato, né? Existem vários tipos. Quando a corrente flui através da bobina, essa bobina vira um eletroímã. Aí ela consegue abrir e fechar contatos. Semelhante ao optoacoplador, não há nenhuma conexão galvânica, né, nesse circuito. Ou seja, o relé também ele é utilizado para você isolar o nosso circuito. Você pode controlar a bobina dele pelo microcontrolador. E o que você vai controlar nos contatos físicos dele não vai alimentar o meu microcontrolador. Ele faz um isolamento galvânico, né? Todo relé, ele tem esse circuito aqui como base, né? Então tem um transistor que é controlado pelo microcontrolador, né? E esse transistor controla a bobina do nosso relé, né? Então aqui vai passar corrente, né, pelo nosso transistor. Quando eu saturar aqui o transistor, ele passa corrente, cria aqui o nosso eletroímã e ele muda esses contatos aqui, ó. E esses contatos eu controlo a carga que eu quiser com ele. Agora, essa bobina, ela armazena campo eletromagnético. Mesmo que eu desligue aqui o nosso transistor, mesmo que eu coloque ele em corte, eu vou ter um campo eletromagnético armazenado aqui, momentâneo. Principalmente com o retorno dos contatos. E eu tenho que cancelar esse campo. De que maneira a gente cancela o campo? Com esse diodinho aqui, né? Por isso que o diodo ele fica em paralelo aqui com o nosso relé. Na hora que eu desligo, eu tenho que cancelar a energia eletromagnética que tem aqui na minha bobina. Outro circuitinho que está faltando aqui é colocar um LED aqui em paralelo também com a bobina. Coloca lá o resistor para limitar esse LED em função da tensão de alimentação, né? E o LEDzinho aqui. Porque o LED ele informa que o relé está ligado, né? Porque às vezes só com o barulho a gente não consegue visualizar, né? Então aqui é o nosso LED. Então o LEDzinho é a sinalização visual de que o relé entrou em funcionamento, principalmente quando nós temos vários relés, né? E para a gente terminar essa parte teórica aí, é só falar um pouquinho agora dos bits de configuração. Então, quando a gente inicia um novo projeto, nós temos que configurar lá os nossos bits. Então vamos entender hoje a função de todos os bits. O primeiro dele é o oscilador. Então nós já tivemos aquela aula de osciladores, né? Então nós temos
O RC, que é resistor e capacitor externo, esse é aquele bem simples, né, com um resistor e um capacitor, ele não dá boa precisão, né, de tempo. O HS é o melhor de todos, é o que a gente usa, né, que é o cristal de alta frequência. Temos o cristal XT, que aí é para trabalhar com frequências mais baixas, e o cristal LP, que é de mais baixa frequência ainda. O LP é mais para a gente trabalhar com circuitos de clock de relógio, né? Então, para fazer uma base de tempo boa de 1 segundo, a gente usa cristais de baixa frequência, né? Então, eu tenho que selecionar qual é o tipo de cristal que eu estou usando. No nosso caso, vai ser sempre o HS. Temos aqui o hot dog, né? Então, o hot dog timer eu habilito ele por aqui. Então, o tempo padrão de estouro, ó, é 18 milissegundos. Então, antes dos 18 milissegundos, nós precisamos colocar instruções de clear watchdog timer no nosso código, senão ele entra em reset, se ele for habilitado. Por isso que nesse momento nós não vamos habilitar o watchdog timer. Disable. O Power Up Timer é o temporizador de Power Up, né? Ó, do microcontrolador. Esse tempo é de 72 milissegundos, ó. 72 milissegundos o tempo nominal dele. Quando a gente habilita, que eu peço para vocês habilitarem, por quê? Porque no kit básico de vocês, inicial aí de montagem, nós estamos ligando só um resistorzinho lá no pino 1 do Master Clear. Nós não estamos fazendo a montagem lá do circuito RC e da chave de reset. Nós não estamos implementando aquele circuito. Futuramente a gente pode implementar. Enquanto a gente não está implementando aquele circuito, vamos manter ativo o Power Up Timer. Deixa no Enable. O Burnout é o que reinicia o microcontrolador para tensões abaixo de 4 volts para um tempo maior que 100 micro. Então, se vocês trabalharem com fontes que não estão tendo quedas de tensões abaixo de 4, ele não vai reiniciar. Se a tensão for abaixo de 4, ele começa a reiniciar. E um problema grande é quando vocês estão trabalhando com servomotor. Servomotor, geralmente, quando ele liga, qualquer motor, né? Qualquer motor que vocês ligam, até o motor sair da inércia e começar a entrar na velocidade nominal dele, existe um pico de corrente. Esse pico de corrente, dependendo da fonte, ela vai cair. Aí toda vez que o seu motor ligar, o que acontece? O microcontrolador reinicia. Só que isso é tão rápido que você não nota. Você acha que o seu microcontrolador está com algum problema no seu código, né? Você acha que o problema é no seu código. Mas não. É que ele entrou em reinicialização. Por isso que para alimentar motores, é interessante a gente trabalhar com fonte separada. Deixa a fonte estabilizada em 5 volts para o microcontrolador, para o controle, e para a potência, outro tipo de fonte. Aqui é para programação, né, em circuito, é a programação que a gente usa, né, Low Voltage in Circuit Serial Program. Então temos aqui a opção de poder gravar o microcontrolador com 5 volts. O usual é colocar tensão de 13,5 no Master Clear, né? Portanto, é possível deixar o Master Clear em 5 e fazer gravação, que é o nosso caso. Então, nós trabalhamos com gravação em baixa tensão, né? O Low Voltage, porque nós estamos usando os 5 volts. Aqui é proteção de memória, né? Então, eu posso proteger contra a leitura a EEPROM e a memória flash por área, né? Então eu posso escolher qual é a área de proteção que eu quero da memória flash.
Que proteção é essa? É para ninguém depois pegar o seu microcontrolador e ler a memória dele. Aí, lá no nosso PIC-Kit 3, tem aquela janela embaixo lá do read, do write, dos botões que vocês controlam para gravar, tem uma janela de memória lá. Na verdade, são duas. Uma janela é da memória flash e a outra memória da EEPROM, a menorzinha. Então, quando você faz um read, você lê o que tem na memória do seu microcontrolador, flash e EEPROM. Se você habilitar essa proteção, ninguém vai conseguir ler a sua memória, por conseguinte, ninguém vai pegar, né, o seu código, ninguém vai conseguir copiar o seu código. É uma proteção que existe aí no microcontrolador. E aqui é um modo de debugger, né? Então, na aula de terça-feira, vocês usaram um debugger. Só que o debugger que vocês usaram era de software. Então, é usando o próprio compilador, que no nosso caso a gente está trabalhando lá com o microC, né? Então, você consegue, passo a passo, monitorar o seu código com o debugger. Esse In-Circuit Debugger Mode é você fazer o debugger de hardware. Então, você consegue executar o seu código no hardware passo a passo. Tá? Só que aí é preciso um gravador específico para fazer isso. O nosso não faz debugger de hardware. Tá? O nosso gravador, esse PIC-Kit 3. Aí, se tiver essa opção, né, de fazer o debugger via hardware, aí tem que habilitar, né, esse bit aí de configuração. E aqui também a proteção da memória flash como um todo, né? Então eu posso proteger a memória flash, toda a memória flash. Ou eu protejo blocos, ou eu protejo ela inteira. Aqui é o registrador que ficam os bits de configuração, porque eu posso entrar nesse registrador e configurar ele no meu código também. Então, existem compiladores que você tem que colocar esse cabeçalho. Você tem que programar esse cabeçalho. Você vai lá no seu código e vai escrever lá, né? O nome do registrador e o nome do pino e o valor que você quer naquele pino. Ah, eu quero 01. O nosso, isso aí é feito, mas vocês não visualizam. Por quê? Existe aquela interfacezinha gráfica que você seleciona, o Enable, Disable, Enable, Disable, Enable, Disable. O compilador programa isso para a gente. Mas ele vai atuar nesse registrador aí. E ele continua aqui, né? Ele começa no bit 13. Aqui estamos no bit 3, né? De 8 a 3. E vai até o bit 0. Inclusive, o bit 1 e 2 é aquele ajuste de oscilador, ó. Bit 1 e 0. Bit 2 é o watchdog, e assim por diante. Professor, só uma dúvida. Esse registrador tem 14 bits? Isso, esse aí é de 14 bits. Justamente. Esse aí tem 14 bits. Esse aí nós usamos uma funçãozinha, mas no microC não. Isso aí no microC vocês programam ele naquele enable e disable lá dos bits, aquela janelinha gráfica, né? Agora, já usando o MPLAB, você tem que trabalhar com essa configuração usando um pragma lá de configuração desse registrador aí. Então, ele já vem até com um cabeçalho preenchido e você altera ele colocando 0 e 1 onde você vai querer. O microC, ele é mais amigável, né? Ele tem a interface mais amigável. A gente acaba não vendo essa configuração. Vocês simplesmente selecionam naquela janelinha lá de bits de configuração. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Era só essa. Tudo bem.
falando de projetos, só relembrando, né, as ligações básicas, né? Então, botão, couple up, põe aqui o resistor de 10, põe a chave e esse pino que vai lá no microcontrolador. Botão desacionado, nível alto. Botão acionado, né, nível 0. E aqui LEDs com catodo comum. Então, o catodo dos LEDs, todos ligados no comum. E os anodo é onde eu ligo no microcontrolador. Então, LED ligado, nível alto. LED desligado, nível baixo. Código. Estrutura básica de um código-fonte. Então, eu tenho o meu void main, que é o bloco principal, que ele começa aqui e vai até lá embaixo, tá? E esse bloco principal é dividido em dois, né? Essa primeira parte é o setup, onde vocês configuram tris, port, que eu acredito que cada aula está ficando um pouquinho mais claro para vocês, esses nomes aqui, né, de configuração. E no loop, que é o loop infinito, nós temos o while 1. O while 1 faz com que o nosso código fique rodando aqui, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu tenho aqui, geralmente, no while 1, testes de condições, que é o if, né? Teste condicional. Se for verdadeiro, que está dentro do parênteses, ele executa as ações verdadeiras. Se não, ele vai para o else e executa as ações para uma condição falsa. Tipo, botão foi pressionado? Verdadeiro ou falso? Né? Então, é aqui que a gente vai testar os botões. E aqui nós temos uma estrutura que eu incluí o for. Porque hoje, nos projetos, nós vamos trabalhar com o for. Então, nós temos aqui, ó, o for. A estrutura do for é, dentro do parênteses, nós inicializamos com 0, geralmente, uma variável que foi previamente declarada, né? Então, essa variável a gente tem que declarar. Não está aqui, mas tem que ser declarada, senão o compilador vai falar, opa, o que é CNT? Depois que inicializou a variável, eu tenho que comparar ela com alguma coisa. Eu tenho que ter uma condição de comparação. Aqui ela está comparando com um valor e ela está dizendo o seguinte, ó, a variável CNT é menor do que 10. Se isso aqui for verdade, ele incrementa a variável CNT e executa, nesse caso aqui, duas ações. Que é a primeira ação é port D igual a till port D. Esse till é a função não, é a negação. Isso significa que se o port D tiver 1, ele vira 0. Se ele tiver 255, ele vira 0. E assim por diante. E aí dá um delay. Né? Então, eu estou invertendo o nível lógico do port D a cada 500 milissegundos durante 10 vezes. Então, eu estou fazendo uma repetição de 10 vezes dessas duas ações aqui. Ó. Então, isso aqui é um controle de repetição que eu tenho agora. Eu estou controlando quantas vezes eu quero essa repetição. Então, hoje, vocês vão usar laço for também no nosso código. A ideia é trabalhar com 4 botões, né, e 4 LEDs. A ideia é ter um circuitinho básico desse aqui no simulador. Né? Então, eu tenho aqui um microcontrolador, 4 botões, né, e 4 LEDs. E aqui eu tenho uma tabelinha dizendo os pinos que estão ligados, esses botões, esses LEDs, que é interessante para o nosso código, né? Saber onde é que está ligado cada pino de I/O, com o que eu tenho ligado em cada pino de I/O. E aí tem 3 propostas aí para vocês trabalharem hoje. Né? Então tem aqui, ó, com base no circuito anterior,
desenvolva o fluxograma e o código em linguagem C dessas seguintes descrições, ó, narrativas. Ao pressionar o botão B0, o LED 0 pisca com uma frequência de 5 Hz. Ao pressionar o B1, o LED 1 pisca com uma frequência de 10. Ao pressionar o B2, o LED 2 pisca com uma frequência de 15. Ao pressionar o B3, o LED 3 pisca com uma frequência de 30. Então, aqui entrou agora uma lógica que é, aperta um botão, ele fica executando o que está sendo pedido para aquele botão. Apertou um outro botão, aí ele entra numa outra condição. E fica nela enquanto não for pressionado os outros botões. Então, esse aqui tem essa lógica aqui de cada botão. Se eu apertar o B3, ele fica na ação do B3 e não sai dela. Se eu apertar o B2, ele fica nessa ação do B2 e não sai dela. O que é gerar essas frequências aqui? É ligar e desligar o pino, né? Aí tem que calcular o tempo de liga e desliga para ter essas frequências aqui. O 2 é, ao pressionar e soltar o botão B0, 3 vezes, o LED 0 deve ligar por 5 segundos e depois desligar, aguardando novamente o acionamento do botão B0 também 3 vezes, né? Então, aqui você tem que ter uma variável que está contabilizando quantas vezes você está apertando o botão. Quando chegar no 3, aí ele executa essa ação de ligar e desligar. 5 segundos o LED. E nós temos um terceiro projeto, que é ao ligar o microcontrolador, os LEDs L0, L1, L2 e L3 iniciam os seguintes efeitos. Pressionou o B0, ele cai nesse efeito. Pressionou o B1, ele cai nesse efeito. Bom, resolvendo o primeiro, entendendo uma solução para o primeiro, o terceiro vai ficar muito fácil. Eu acho que o que vai dar mais trabalho é entender essa lógica do primeiro botão. Então, tem que entender a lógica do primeiro botão. Entendeu a lógica do primeiro botão? Não, né? Do primeiro exercício. O terceiro fica fácil. O segundo, também eu considero ele talvez mais fácil para vocês também. Talvez seja interessante começar no segundo. E depois ir para o primeiro, e depois finaliza no terceiro.